Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom. Hoje, sábado, hoje, 8 de fevereiro, sábado, finalizando a semana, graças a Deus. Finalizando, porque caminhamos essa semana meditando a palavra do Senhor e é o Senhor quem nos sustenta com sua palavra, é o Senhor quem nos sustenta com tua graça, com teu Espírito, é o Senhor que nos sustenta diariamente. É por isso que caminhamos dia a dia, sempre na graça e na proteção do nosso Deus. Bem, invocamos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, Evangelho de São Marcos, liturgia sempre meditando o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 até o versículo 34. Evangelho de São Marcos 6, de 30 até o 34. E nos fala da primeira multiplicações dos pães. Aqui o Evangelho nos fala que depois que Jesus havia mandado os discípulos e eles voltaram e contavam tudo o que eles haviam feito, Jesus fala assim para eles: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Eles foram para esse local para descansar, mas muitas daquelas pessoas viram para onde eles foram e foram atrás deles. E Jesus, ao desembarcar, encontra aquela multidão de pessoas e se compadece. O Evangelho vai nos falar, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Dois ensinamentos para nós nesse evangelho, sobretudo, aqueles que vivenciam a missão, o apostolado. Jesus ele chama os discípulos depois deles praticarem um apostolado, a missão de 2 em 2 que eles foram, e cansados eles estavam, Jesus chama eles para o deserto e para descansar. Vejam bem, o próprio Senhor é quem chama aqueles discípulos para o descanso, porque Jesus está querendo dizer para nós, para todos nós, que é necessário o descanso. É necessário o descanso. Numa vida de atividades, sejam elas missionárias, do apostolado, ou no nosso cotidiano, na vida de trabalho, é preciso descansar. O próprio Senhor, ele concedeu um dia na semana que a gente descanse, No Antigo Testamento, sábado, e no Novo Testamento se tornou o domingo, o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de ouvir a sua palavra, o dia da oração. Então Jesus chama os discípulos à parte para eles descansar, e nesse descanso, com certeza, eles rezaram, com certeza eles ouviram Jesus falar, mas no descanso. A segunda coisa, então, que a gente vai ver é que eles voltaram daquele momento onde eles iam descansar e Jesus se encontra aquela multidão de pessoas, e o Evangelho vai falar que Jesus se compadece delas porque eram como ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Ela não sabe para onde ela vai. Ela às vezes pode cair no precipício, às vezes ela pode se amaranhar nos espinhos, às vezes ela pode ser maltratada pelos lobos e até ser morta pelos lobos. A ovelha ela fica à mercê das situações. Então aquele povo estava assim e Jesus teve compaixão delas e foi lá e ensinou a elas. Foi lá e cuidou delas como um pastor. Foi lá e multiplicou os pães para que saciasse a fome daquelas pessoas. Mas, sobretudo, a palavra de Jesus é que ensinava e descansava aquelas pessoas. O Salmo 22 vai nos falar que sentar a relva, pastor tomar conta,
assim aquelas pessoas sendo tomadas conta pelo pastor que é Jesus. Então esses dois ensinamentos para nós, sobretudo aqueles que têm um apostolado ativo, tomemos cuidado para que não fique no ativismo. O Senhor, Ele pede que precisamos descansar. Sim, para não cairmos do estresse, para não cairmos numa situação de tanto cansaço, depois abandonamos tudo, porque o cansaço bateu e não houve descanso. Precisamos descansar. E nesse descanso, a oração sempre junto. Precisamos descansar da atividade. Nunca descansar, abandonar a oração. Sempre, porque na oração é que nós encontramos o refúgio e a força. E sempre ter compaixão. Compaixão das pessoas, porque as pessoas têm sede de Deus e precisam daqueles que anunciem. Se nós não anunciarmos, quem é que vai anunciar? Precisamos então anunciar a palavra de Deus, precisamos ensinar, precisamos conduzir, porque Deus é quem fará todas as coisas. Hoje, sábado, que o Imaculado Coração de Maria nos conduza a ser bons evangelizadores. Não esqueça, domingo, dia de missa, dia do Senhor. Não falte a missa, porque é lá que nós sentamos, ouvimos e somos alimentados pelo Senhor nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um excelente final de semana.